Então eu vou fazer uma breve inversão. Hoje eu vou olhar para a ação do Espírito Santo na obra redentiva da salvação, da sustentação e da consumação. Nós vamos olhar o que o Espírito Santo trabalha e realiza na nossa vida diante disso. Então hoje a gente vai tomar um pouco mais de nota sobre isso. Mas eu quero ler de volta o verso 3 até o 14, e vou fazer isso na semana que vem também, para que você possa reler comigo o texto e se aprofundar na obra bendita de Deus ao nos salvar e redimir. Ok? Vamos ler juntos? Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar juntos? Santo Deus e Pai, louvado seja o teu grande e precioso nome. Nós pedimos ao Senhor iluminação, pedimos ao teu Santo Espírito que nos conduza essa manhã, que nos ajude, que nos faça crer na palavra da verdade, que salve pessoas aqui dentro, que a cele com o Espírito Santo, que leve-os a serem parte do teu povo, a terem a presença do teu Espírito e desfrutarem da alegria da vida cristã, levando-os também a serem encorajados e terem esperança na glória eterna do nosso encontro precioso com o Senhor. Fala aos nossos corações, nos instrui, nos abençoa, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Uma breve recapitulação de semana passada, só para nós conectarmos. O apóstolo Paulo está falando a essa igreja de Éfeso, está apresentando a eles o dom gratuito de Deus na salvação. E Paulo está apontando de forma objetiva e clara como uma ação do Senhor ao nos salvar. Como uma ação monergista de Deus para nós. Paulo começa expressando isso com louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Paulo está olhando para a obra da salvação, não apenas como um olhar físico dessa terra, de coisas comuns, cotidianas, e não que a salvação não produza esses elementos em nós, mas Paulo olha para a obra da salvação como algo maior, como algo que transcende, como algo que alcança não apenas os elementos dessa terra, mas as bênçãos celestiais. O povo de Éfeso era um povo pagão,
idólatra, que costumeiramente oferecia sacrifícios aos deuses, em especial a deusa Diana, que tinha um templo em Éfeso, com a expectativa do quê? Com a expectativa de serem abençoados, com a expectativa de receberem bênçãos, favores, de barganharem e comprarem com aqueles falsos deuses alguma coisa. Paulo aponta para eles que a verdadeira bênção nas regiões celestiais foi alcançada e foi realizada pelo bendito Deus. Bendito seja Deus. Paulo traz isso como uma expressão de louvor a eles. E o apóstolo Paulo fala que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E Paulo aponta esse elemento para Deus. Deus fez isso de que forma? Em amor. Em amor. Paulo não está falando para os Efésios, olha, que Deus fez isso porque vocês foram santos e então Deus fez. Porque vocês foram bons e alcançaram um tamanho de espiritualidade, alcançaram coisas magníficas, então vocês colheram desse resultado. Não, não. Paulo fala que é uma livre vontade de Deus, em amor. Em amor. Um amor incondicional, um amor sujeito especificamente ao quê? Ao propósito da sua vontade. Em amor. E nos deu gratuitamente no amado. A graça é um favor de Deus. A graça da salvação, o dom da salvação, o meio pelo qual nós somos inseridos no povo de Deus, ele é um elemento do quê? É um elemento do amor divino, gratuito, eletivo de Deus. Foi da vontade de Deus, do propósito divino. E no verso 7 ao 12, que nós conversaremos um pouco na semana que vem, o apóstolo Paulo então entra no tempo e nos apresenta como esse propósito eterno foi realizado. E ele vai apontar para a obra de Cristo. Nele temos a redenção, ou seja, a forma com que somos incluídos e redimidos da nossa natureza caída, da nossa natureza morta. Isso foi realizado por meio da obra de alguém, o Filho amado. O Filho amado. E Paulo aponta essa obra do Filho. Isso deve ser importante para nós. Por vezes, o nosso olhar sobre a salvação é muito individualista. Quando nós pensamos na salvação, na grande maioria das vezes, nós olhamos para nós, para a nossa existência, para a nossa realidade, pelo que Deus fez em nós, pelo que nós recebemos, pelas promessas eternas. E obviamente que há um fator positivo, porque a Bíblia aponta para isso. Mas Paulo vai apontar que em Cristo, todas as coisas irão convergir na plenitude dos tempos. Que é um elemento da salvação que transcende a individualidade. Que transcende uma ação específica no Fabrício, no João, no Felipe, no Marcos. Há uma ação da regeneração, da conversão, do chamado do Senhor, da santificação das pessoas, do processo de preservação do povo de Deus, que tem um elemento em Cristo. Há algo ainda em expectativa, que tudo irá convergir na plenitude dos tempos em Jesus. Que haverá um momento específico em que nós olharemos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e veremos todo o cosmo, todo o ambiente terreno, celeste, todos os anjos, toda a esfera, todas as coisas da natureza, tudo isso convergindo para uma adoração, para um elemento de a terra
existindo e toda a natureza reverenciando o Criador. Esse é um cuidado que a gente deve ter acerca da salvação. Por vezes o nosso olhar na salvação está sempre voltado para nós. Mas Paulo está dizendo para nós que a obra da redenção, esse mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele escolheu em Cristo, fazer convergir todas as coisas. Portanto, você foi salvo em Cristo para desfrutar pela graça do Senhor e participar de um elemento glorioso, muito maior do que a sua própria vida nessa terra hoje. Você participará ao enxergar todas as coisas convergindo para o bom propósito de Deus em Cristo. E esse é um elemento que extrapola uma individualidade, mas nos deve fazer adorar ao Senhor e falar: bendito o Senhor, que me permitiu um dia participar disso, vivenciar isso. A salvação, ela tem um aspecto presente, mas tem uma esperança futura, de fazer convergir todas as coisas em Cristo, terrenas, celestiais, na dispensação do tempo. Muitas vezes, o nosso olhar sobre a obra de Deus em nós, de forma comunitária ou de forma individual, fica muito centrado no aqui e agora. E o verso 13 e 14, que é o que nós vamos mais nos aprofundar hoje, vai nos levar a enxergar a obra de Deus em coisas realizadas aqui e agora, mas em coisas que estão em curso, a caminho. Coisas que estão num processo. A salvação tem um elemento realizado e um elemento realizável, que ainda há de acontecer. E nós não podemos perder isso de vista. Se a nossa esperança é apenas para essa terra, somos os mais dignos de compaixão. Temos que ter uma esperança além dessa terra. Verso 13, o texto nos diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Qual que é o fator inicial? Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Há um fator do propósito, do plano de Deus, que falamos muito na semana passada, sobre a eleição, a predestinação, um elemento do Senhor antes da nossa existência, antes da criação do mundo. Porém, no entanto, há um elemento que acontece em uma parte da nossa história, da nossa existência. Um elemento que é quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade. Nós chamamos isso de um chamado. Deus um dia nos chamou. Existe um elemento específico da sua história em que a palavra de Deus comunicou algo a você. E pela uma ação divina, você foi despertado por esse chamado. Mas ao ouvir a palavra. Nós não podemos diminuir a ação da palavra. A palavra de Deus é um elemento vivificador, transformador, que traz à existência as coisas que não existem. Como que Deus criou céus e terra? Como que a Bíblia nos narra? Que foi através da sua palavra. E disse Deus: haja luz. A palavra de Deus, ela tem um poder em si de realizar algo que por nós mesmos não aconteceria. Nós devemos compreender que o chamado para a vida cristã passa por ouvirmos a palavra. E obviamente aqui eu não quero dizer que é apenas numa pregação pública, ou apenas numa leitura específica, não que não seja também através disso. Mas nós ouvimos a palavra de Deus através de diversos meios. Seja por uma pregação, seja por nós individualmente lermos a palavra e nos depararmos com as verdades contidas nela,
seja por outros elementos, como um testemunho, talvez, de uma pessoa que testifique e aponte para a palavra, seja por meio de uma canção que expresse valores da palavra, seja por meio de outros artifícios a qual a palavra se torna central. Mas nunca podemos tirar do fator de necessidade para crermos a palavra. A palavra é o meio pelo qual Deus chama. Deus nos chama através da palavra. E qual palavra? A palavra da verdade. Não é qualquer palavra, não é qualquer dito, qualquer expressão, qualquer elemento. A palavra precisa estar de acordo com a verdade do Evangelho, que os salvou. Por isso que a gente deve cuidar e sermos, sim, criteriosos e zelosos com a nossa forma de cultuar a Deus, para não perdermos o elemento vivificador e transformador da palavra. Nós não temos que inventar coisas, criar subterfúgios para tentar persuadir as pessoas. Nós precisamos crer que a palavra é suficiente para isso. Charles Spurgeon, em uma escola com os seus pregadores, estava falando sobre o elemento do Evangelho, e ele explicava a eles, ilustrando, olha, nós não precisamos enfeitar o Evangelho, enfeitar a palavra. Ele é como um leão, apenas solte-o, que ele fará o seu serviço de devorar as suas presas. A palavra é suficiente para transformar corações de pedra em corações de carne. A palavra é suficiente para vivificar, para trazer aquele vale de ossos secos que nós vemos na narrativa bíblica, por meio da palavra de Deus, enxertar carne neles e vivificá-los. A palavra de Deus é o elemento utilizado pelo próprio Deus. Para quê? Para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho e sejam salvos. Quando vocês ouviram, talvez você não se lembre de forma cronológica, específica, ao dia, porque esse elemento, às vezes, é progressivo. Deus vai plantando nos nossos corações, às vezes através dos nossos pais, dos nossos avós, de pessoas próximas a nós, que vão progressivamente plantando sementes da palavra. E nós devemos continuamente nos atentar a isso. Paulo está dizendo aos Efésios, olha, não foi por meio de coisas que vocês fizeram ou realizaram, mas foi quando vocês ouviram um chamado de Deus. Quando alguém os anunciou algo. Por quê? Porque a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra. Paulo vai dizer como se converterão se não há quem pregue. Deus, em sua soberania, escolheu chamar as pessoas através do anúncio da palavra. E nós temos uma responsabilidade com isso, de pregarmos, de falarmos, de chamarmos as pessoas. Temos, como vai dizer em 2 Coríntios 5, o ministério da reconciliação. Deus nos elencou essa responsabilidade de falarmos, para que as pessoas possam crer. E aqui nós temos um elemento muito claro de uma ação do Espírito Santo, onde o texto nos fala, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados. Quando nós ouvimos sobre o evangelho, sobre as boas notícias, de que Deus não nos deixou sozinhos, mas enviou o seu próprio filho, nascido da virgem, e aquele filho então realizou uma obra em nosso favor, aquela boa notícia de que nós, que não tínhamos capacidade por nós mesmos e não éramos possíveis de alcançar, mas Deus realizou por nós. Esse evangelho, ao ouvirmos isso, o que o Espírito de Deus
faz em nós? Ele nos salva, ele nos regenera. Ele realiza uma obra redentiva nos nossos corações, nos sela, faz um elemento de vivificação no nosso coração. Nos tira da morte para a vida. O evangelho que os salvou. Olha como Paulo observa esse elemento. Paulo olha para a obra do evangelho, para a pregação do evangelho, para a palavra da verdade descrita como isso, como um elemento que tem capacidade de nos salvar, de mudar a nossa existência, de mudar a nossa história. E isso é uma obra do Espírito. Como isso é realizado em nós? Através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo, que tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o diálogo, por exemplo, de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos está questionando a Jesus sobre a salvação, e Jesus vai apontar a Nicodemos dizendo: olha, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos então lhe pergunta: como isso? E Jesus fala sobre a liberdade do Espírito, como um vento, que sopra para um lado, para o outro, e não tem como estocá-lo, ok? Ele é um elemento livre de Deus, que realiza obra salvífica. O chamado de Deus é um meio pelo qual o Espírito Santo, no teu coração, no meu coração, realiza alguma coisa que por si só seríamos incapazes de realizar. A vida cristã é uma vida no Espírito. Não há cristianismo verdadeiro sem a ação do Espírito Santo em nossos corações. Não há conversão sem o Espírito Santo. Isso não é uma obra da carne. Isso não é uma obra da nossa racionalidade, da nossa razão, do nosso intelecto. Não. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Nós precisamos dessa ação em Cristo, com esse Espírito Santo. Toda a nossa vida é uma vida no Espírito. O Espírito Santo é a pessoa que aplica, que realiza essa obra em nós. E é interessante porque a nossa salvação, ela é uma salvação realizada por um Deus trino. Um Deus que realiza obras pessoais na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E muitas vezes há uma dificuldade natural nossa em entender a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós pensamos em Deus, o Pai, nos vêm as histórias do Antigo Testamento, a palavra Pai nos remete a uma pessoalidade, a uma relação, a uma vida em comum. Então nós temos mais liberdade, mais compreensão sobre isso. Nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento, Deus se manifestando na sarça, Deus com um monte tremendo, Deus abrindo e fazendo milagres. Então nós associamos isso, muitas vezes, a Deus Pai. Deus Filho também é mais simples para nós. Por quê? Porque Ele encarnou. Ele se tornou semelhante a nós. Ele foi de carne e osso e continua sendo. Ele adentrou essa terra, ele se comunicou, ele se relacionou, ele falou com as pessoas. E a gente lê isso na Escritura. E a gente, ao ler isso, a gente se identifica, a gente compreende, a gente tem clareza. Mas e o Deus Espírito Santo? Que por vezes, para nós, parece uma pessoa mais distante. E para muitos, nem tem a compreensão de pessoalidade. Às vezes a pergunta que as pessoas fazem é: o que é o Espírito Santo?
Como se o Espírito Santo fosse uma coisa, um poder, um elemento de uma parte do Senhor. Mas o Espírito Santo não é uma coisa. A pergunta que nós deveríamos fazer é: quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Nós encontramos essa característica de personalidade, de pessoalidade dele nas Escrituras, ao ponto do texto bíblico dizer que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ao ponto do texto bíblico nos dizer, quando aquele casal fez lá a venda de um terreno e foi levar aos pés dos apóstolos, Pedro respondeu: vocês querem mentir para o Espírito Santo de Deus? A Bíblia categoriza não como apenas um poder, apenas um elemento, uma expressão de algo, mas como uma pessoa que tem atribuições na nossa obra da redenção, na obra da criação e na obra da consumação. Quando nós olhamos para a criação de todas as coisas, e você olha para Gênesis, tente olhar Gênesis com um olhar trinitário. Você vai perceber a figura do Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus. O que Deus está fazendo? Deus está com o propósito e o plano da sua vontade designando, com o poder da sua palavra. João, capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4, 5, vai dizer sobre Jesus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam, não a reconheceram. O que João está apontando? Que Jesus é uma parte ativa e participante da criação, como um elemento que está realizando, fazendo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E onde está o Espírito Santo? Estava de férias, estava pairando sobre a face das águas, não é verdade? Estava ali, passeando. Mas quando nós olhamos, por exemplo, o elemento vivificador da criação, o que está acontecendo? Deus está soprando sobre o homem o fôlego de vida. E aquilo que era barro se transforma em carne. Aquilo que era um elemento inanimado, que não tinha movimento, que não tinha vida, que não tinha o sopro, o locus divino sobre si, ele se torna um ser vivente. Ou seja, o Espírito Santo é esse agente vivificador que aplica isso aos nossos corações. Olha para a obra da redenção. Quando você olha para a obra da redenção, nós conseguimos também observar essas três pessoas em comum acordo e parceria realizando algo. Jesus mesmo vai falar: olha, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou? O Pai. O Pai designou. O Pai, em um consenso divino e eterno, no plano da redenção, envia o seu Filho. E Jesus mesmo relata: a minha vontade é fazer a comida daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu dê a minha vida em resgate de muitos. Há um desígnio. Qual é a obra de Cristo? Dar a sua vida. Coisa simples, né? Em resgate de muitos. Cristo encarna. Ele é esse elemento, como da criação, que está realizando algo. Realizando a obra redentiva. E o Espírito Santo? Na obra da redenção, o que ele faz? Ele é o elemento vivificador. É aquele que, por meio do desígnio do Pai e da obra realizada do Filho, sela os nossos corações com essa verdade. Aplica isso. Vai lá no nosso coraçãozinho duro, encolhido, empobrecido, surdo, cego, sem condições nenhuma, e faz o quê?
faz um sopro de vida sobre nós, nos regenerando, mudando a nossa natureza caída. Ao ponto que a Bíblia está falando que é necessário nascer de novo. Nascimento. E essa vida de um nascimento está atrelado a quem? Ao Deus eterno, que realiza essa obra com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que nos regenera, nos tira da morte para a vida. E o texto vai nos dizer que então nós somos selados em Cristo. É interessante porque o apóstolo Paulo está usando uma linguagem cotidiana das pessoas. Talvez você não saiba, mas já existia um correio, não muito parecido conosco, mas no tempo do Império Romano. Aliás, no Império Romano é que inicia-se de forma mais efetiva esse elemento de conduzirem cartas e outras coisas para todos os povos. E como que uma carta tinha o seu formato? Geralmente uma carta imperial, ou de um governante, ou de alguém ilustre, essa carta ela era selada com um anel, ou com algum outro tipo de símbolo. Geralmente pingava-se uma cera, né, talvez como a gente pensa de uma vela, de algo do tipo, que ela ficava ali presa naquele documento, naquela carta, ou em até algumas coisas que eram conduzidas de um lugar a outro do império, ou, por exemplo, como a própria pedra do sepulcro de Cristo, que foi selada diante disso. Então alguém vinha e colocava ali a sua marca, o seu carimbo, que produzia o quê? No elemento didático humano nas pessoas, compreensão de autenticidade. Aquele selo demonstrava que aquela carta, que aquele documento, que aquele produto transportado entre o império era autêntico, era real, era genuíno, era verdadeiro. Aquela marca também demonstrava propriedade. Que aquela carta, que aquele documento havia sido produzido e tinha a propriedade de alguém. Alguém maior. Aquela carta selada, aquele documento, demonstrava autoridade. Olha para alguns momentos bíblicos onde você vai ver isso. Por exemplo, se você ler o livro de Esther, você vai ver que existe lá dentro do rei da Pérsia um homem que está tentando matar os judeus e vai persuadir o rei, e o rei então vai escrever uma carta, vai selar com o anel real e vai enviar para todas as nações para que no dia X os judeus fossem mortos. Aquele selo demonstrava a autoridade, demonstrava a autenticidade, e aquele selo deveria conduzir as pessoas a fazer aquilo. Ao ponto de quando Esther consegue persuadir o rei, e aí então eliminar aquele homem, o rei tem que escrever outra carta. Por quê? Porque a primeira carta do rei não poderia ser revogada. Ela é uma autoridade perpétua. Então escreve-se outra carta. Porque a outra carta deveria subscrever a primeira. Quando você vai lá, por exemplo, em Daniel, você vê que a cova dos leões, ela é selada. Aquilo deveria ser inviolável, ninguém poderia tocar lá. O sepulcro de Jesus, da mesma forma. Esse selo, ele não é algo que desaparece, que é apenas como um selo do correio, que o tempo, o vento e as coisas secam. O selo do Espírito Santo, quando Deus o marcou, inseriu em você o selo da autoridade dele, da propriedade dele, dizendo, é meu. Sendo algo irrevogável. Vocês foram selados em Cristo. Em Cristo. Vocês foram marcados como propriedade de outro.
Ao ponto de Paulo, em textos bíblicos, falar, eu não sou mais de mim mesmo. Ele tinha compreensão específica de que agora ele era de outro, porque nós éramos escravos e nós fomos comprados por alto preço. Aliás, no paganismo do primeiro século e até antes disso, muitas das religiões de mistério marcavam as pessoas como ritos de iniciação. Você lembra, por exemplo, quando você vai ler lá em Levítico sobre tatuagem? O que eram aquelas marcas? Eram marcas feitas para os mortos. Eram símbolos de adoração, pertencimento e iniciação a algum tipo de religião pagã. Paulo está falando, olha, a marca que o Senhor fez em vocês não é uma marca externa, mas Deus marcou vocês de tal forma que vocês pertencem a Ele. Vocês são propriedade dEle. E esse selo autoritativo fala algo. Fala algo que não apenas vocês estão marcados aqui, mas é a propriedade daquele que escreveu o nome de vocês no livro da vida. Vocês foram marcados pelo próprio Senhor, não apenas para essa existência, não apenas para esse tempo. E isso não vem da tua autoridade, do teu poder e da tua capacidade, vem daquele que é poderoso, soberano, que os selou em Cristo. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Nos selou com o Espírito Santo, quando o Evangelho o salvou. Ou seja, quando nós iniciamos a nossa vida no Espírito? Na conversão. No momento em que o Senhor nos regenera. Não há conversão sem o Espírito Santo. Ou alguém aqui se converteu na carne? Alguém aqui subiu ao alto e sublime trono do Senhor, realizou a obra redentiva e foi diante de Deus e testificou da sua gloriosa grandeza e selou-se a si mesmo. Obviamente que há um elemento humano, quando vocês creram. É necessário nós crermos. O externalizar a fé, o arrependimento e a obediência é parte resultante do que o Senhor fez. É natural e devemos crer. O crer é uma resposta a uma ação divina. Deus muda o nosso interior. Então nós cremos. E nós fazemos isso com a nossa vontade. Quando nós temos o nosso interior mudado. E precisa ser feito. Essa responsabilidade humana de abraçar a fé, de confessar Cristo como Senhor, de dizer que Ele é o meu único Senhor e Salvador, deve fazer parte da existência do homem convertido. Mas isso só é realizado com um fator inicial, por meio do Evangelho que o salvou, que mudou sua natureza, que regenerou você. Mas a nossa reação deve ser clara, e nós não somos coagidos, como bonecos de marionete, não. Mas nós somos, em amor, transformados para respondermos em arrependimento, em fé, em obediência. Quando vocês creram na palavra da verdade. Deus então nos sela em Cristo com o Espírito Santo do quê? Da promessa. Essa promessa, talvez, se você tiver aí em outra versão, ela é traduzida como penhor. O que é uma promessa de penhor? Talvez você já comprou alguma coisa que você precisou dar um sinal. Às vezes a gente vai comprar uma casa, um carro, uma outra coisa, e ali tem um contrato, e diante daquele contrato se pede 10% de entrada, ou alguma coisa disso, como um sinal. Um sinal de que eu me comprometo a quitar o restante. Paulo está explicando isso ao povo.
com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. A garantia da nossa herança é a lembrança hoje, que Deus já colocou uma medida disso no nosso coração. Deus já depositou sobre nós, que éramos escravos e iníquos, um custo, um valor, primícias, uma promessa de herança, uma parte do pagamento, para trazer uma comprovação ao nosso coração de que um dia Ele retornará e fará o pagamento por completo. Hoje o Espírito Santo em nós, ele produz essas realidades. Por exemplo, o Espírito Santo em nós, como parte da promessa, da herança, do penhor, o que ele faz? Ele comunica ao nosso coração sobre a obra do Evangelho e nos mantém desejosos por Jesus em todo o tempo, como uma parte, como uma garantia. Ele nos fortalece dia após dia, dia após dia, como uma quitação, como um primeiro passo, como um elemento dessa forma. Ele nos traz o quê? Isso a gente vai apontar um pouquinho para o final, mas ele nos faz ter esperança das coisas futuras. O Espírito Santo em nós, em meio a um mundo caído de caos, desorganização, corrupção, morte, degeneração, degradação, o mundo é assim, não é verdade? Ou a gente vive num conto de fadas, num país das maravilhas? De forma nenhuma. O mundo, por vezes, é muito caótico. Mas diante desse caos, aonde nós encontramos esperança? No Espírito em nosso coração, que nos anima, que nos encoraja, que nos ajuda a olhar para frente com expectativa, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor. Lembra, finalzinho de Apocalipse? O Espírito e a igreja dizem: vem. O Espírito produz em nós um senso de esperança, nos guardando. Ao ponto do apóstolo Paulo falar que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes a gente interpreta um pouco errado esse texto. Mas o que seria isso? O Espírito de Deus em nós intercede junto a Deus por nós, sem a gente às vezes nem entender. Nos moldando, comunicando-se com Deus, realizando algo em nós. O Espírito nos protege diante disso. Nos ajuda a tomar decisões na nossa vida, não é verdade? Nos alerta de circunstâncias, convence a nossa consciência. Quantas vezes você, que continua pecando, foi alertado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração? Como alguém que o acompanha, como um conselheiro, um paracletos, que é o termo, que é um tipo de um advogado, alguém que está junto a você, respondendo por você, se colocando em auxílio por você. O que é isso? Isso é parte do penhor da promessa. Isso é uma habitação do Deus eterno no teu coração, sendo que você era incapaz disso. Olha para a obra do Espírito em João 14. Eu vou ler dois textos. João 14. Deixa eu só ver qual que é o verso aqui. João 14, verso 26. Jesus está falando sobre a obra do Espírito. Jesus está dizendo aos seus discípulos que está próximo o tempo da sua partida, que ele vai morrer, que ele vai ser levado aos céus, mas que o povo não ficaria sozinho. E ele vai aplicar isso falando sobre o que aconteceria. Mas, o verso 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quantas e quantas vezes, se dependesse de nós, nós teríamos esquecido do que o Senhor nos disse. Mas eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. De às vezes eu ser constrangido por uma lembrança na minha mente da palavra do Senhor, da obra do Senhor, do que o Senhor fez. Ou seja, eu sou enxertado nesta relação íntima com o Espírito Santo de Deus que me faz lembrar coisas, que comunica ao meu coração, que demonstra a mim verdades que por mim mesmo talvez eu esqueceria. Capítulo 16 de João, verso 13. Aqui Jesus vai apontar mais uma obra do Espírito. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Mais um elemento da obra do Espírito Santo em nós. Ele nos guia na verdade. Meus irmãos, nós somos muito propensos ao erro. Nós somos uma fábrica de ídolos. Nosso coração se apega a cada loucura, não é verdade? Cara, se deixar, olha para o homem sem o Espírito de Deus. Eu fui já esse homem durante muito tempo. Um dia gostava de uma coisa, um dia cria em uma coisa, um dia adorava outra, um dia achava que aquilo era verdade, outro dia achava que aquela outra coisa era verdade. Parecia um maluco. Continuo parecendo um pouco. Mas naquele tempo, eu não era guiado pelo Espírito que me conduzia à verdade. Quando nós somos selados com esse penhor, Deus está guardando os seus filhos na verdade. E por isso que é muito importante nós como igreja priorizarmos tanto a Escritura, porque Deus vai trazer ao nosso coração e falar através dessas verdades. Sabe aquela coisa quase como um senso, como uma peneira, que você olha e você vê que está certo ou errado? Um exemplo melhor. Semana passada, agora sexta, eu fui tomar café com a minha família, numa padaria, ela tinha umas frutas, e eu peguei uma fruta, um melão, e eu comi. E quando eu comi, o Espírito Santo de Deus me revelou algo. Ela estava estragada. Ela estava com um gosto estranho. Mas por que que eu conheci o gosto estranho daquela fruta? Porque eu conheci o gosto verdadeiro. E ao conhecer o gosto verdadeiro, eu sabia distinguir uma coisa da outra. O Espírito Santo de Deus em nós conhece o gosto verdadeiro da verdade. E quando nós estamos sendo conduzidos talvez a um erro, a um engano, a uma doutrina falsa, e nós ouvimos, e a gente sente aquele sabor, eu acho que esse melão está estragado. Não é verdade? Quem faz isso em nós? O Espírito Santo da verdade, que comunica a nós. Ele não fala de si mesmo, mas ele anuncia o que está por vir. Ele me glorificará, Jesus diz. Eu já falei isso umas 3, 4 vezes, mas eu vou repetir porque nós temos que catequizar o povo e isso é sempre didático. Como distinguir um culto genuinamente espiritual? Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que a experiência espiritual são elementos, subir numa coluna, fazer um sinal de fumaça em algumas coisas. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer algumas dessas coisas, mas a verdadeira obra do Espírito é glorificar a Jesus Cristo. Sabe, é exaltar o Filho de Deus, é trazer às pessoas uma comunicação para que as pessoas se rendam, creiam, compreendam a obra de Cristo.
E quem faz isso? O Espírito Santo. Ele me glorificará. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. A principal obra do Espírito Santo é uma obra de exaltar como um holofote o Filho de Deus. Onde as pessoas reconhecem, rendem graças, dependem dele. Quem faz isso? Será que é o pastor na carne que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Voltamos a Efésios. O apóstolo Paulo está apontando essa garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos fazer um paralelo com o Antigo Testamento. Deus chamou um povo, lá em Abraão, e há um texto bíblico muito claro, que diz que o meu Espírito estaria entre vocês. Deus está apontando a todo tempo que estaria com eles, que estaria com eles, que estaria com eles. Deus escolhe um povo, retira-o do meio das nações, produz frutos de justiça, Deus abençoa aquele povo, alimenta aquele povo, cuida daquele povo em peregrinação. Deus dá elementos momentâneos, mas uma promessa futura. Até a conquista, por exemplo, de Canaã e todo o território. Deus está acompanhando aquele povo até um local onde eles deveriam experimentar do quê? Das bênçãos, do cuidado do Senhor. Obviamente que isso é uma sombra. Nós também somos um povo, o verdadeiro Israel, que foi colhido do paganismo, da escravidão. A palavra escolha é como alguém que está colhendo algo, como você vai lá, sei lá, na sua horta e você retira de lá aquela planta ou algo do tipo. E Deus faz isso conosco. Mas nós estamos a caminho. E o que Deus fez com o povo de Israel a caminho? Alimentou sobrenaturalmente aquele povo, cuidou, ajudou nas guerras, nas batalhas, proveu sobre eles, até que eles chegassem lá, na terra que mana leite e mel. Isso era uma sombra daquilo que viria. Nós somos esse povo a caminho. E a nossa posição é idêntica, por exemplo, à posição desse povo, que foram selados, que fizeram parte do pacto da aliança, foram enxertados nisso, e o Senhor os conduziu até esse lugar. O Senhor está nos conduzindo até um lugar, através do Espírito Santo, nos acompanhando na peregrinação. Nós não estamos sozinhos. Jesus mesmo fala, é necessário que eu vá para que venha sobre vós o conselheiro, o Espírito Santo, que vai acompanhar vocês. Caminhando para o fim. Agora, tente olhar um pouco para o futuro, ok? Nós olhamos para a criação e vimos Pai, Filho e Espírito. Nós olhamos para a redenção e vimos Pai, Filho e Espírito. O que você espera da obra da consumação? Você consegue olhar para o futuro e talvez perceber um pouco da ação do Pai, do Filho e do Espírito? Qual é a expectativa sua da esperança de vida eterna? O que você tem em mente acerca da consumação? Quais são as promessas bíblicas para você? E qual será essa ação, por exemplo? Talvez é um pouco difícil de responder essa pergunta, não é? Porque trata-se de coisas que ainda não conhecemos em totalidade. Obviamente que temos promessas bíblicas e claras diante dela. O texto bíblico nos relata vários desses fatores. Um deles, por exemplo, que todo o propósito e a vontade de Deus será cumprido no final. Que Deus não falha, Ele é imutável. E todas as coisas que Ele planejou há de serem realizadas
para o louvor da sua glória. Você lembra o texto que a gente abriu hoje, o culto? Isaías 51, não sei se você vai lembrar, mas eu fiz questão de ler ele, verso 3, 51, verso 3. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e som de canções. Às vezes nós temos uma ideia irreal de Deus, como se o plano inicial da sua criação tivesse falhado. Sabe, às vezes a gente não percebe assim, não, Deus falhou. Deus não foi capaz de sustentar Adão e Eva no jardim, e tudo aquilo que Deus planejou para aquele jardim de delícias, de prazeres, não será mais restituído. O novo céus e nova terra é, sim, parte integral da primeira criação, só que ainda mais majestosa. O plano de Deus ao criar os seres humanos e colocá-los em uma relação perpétua com Ele e toda a criação, todo o cosmo, porque ao criar todas as coisas, o que Deus falou? E viu Deus, e tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo, não só você. Tudo. Todas as coisas. Há um plano eterno de Deus, Romanos capítulo 8, verso 22, que está em processo, que está acontecendo. Há uma restauração cósmica. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza criada, ela foi criada por um plano eterno do Senhor. Toda ela, no cumprimento do seu dever, restaurada, será novamente vivenciada para um propósito eterno que o Senhor criou. E essa é a obra de Deus Pai. Esse é o desígnio dele, que não vai falhar. Você pode até tentar ir contra, pode se esforçar bastante, mas não vai falhar. E nós deveríamos crer nisso. Sabe, nós deveríamos viver de tal forma, na perspectiva e na compreensão, de que o plano eterno de Deus irá se cumprir, aconteça o que aconteça. De que todas as coisas cooperam. De que tudo um dia, como essa natureza criada que hoje está gemendo, ela vai retornar. Hoje nós sentimos as dores de parto. Mas as dores de parto sempre prefiguram uma glória maior. Hoje nós gememos, porque é parte do processo do parto. Qual que é o nosso problema? Às vezes nós esquecemos que é um parto, que é uma promessa, que é um elemento futuro. E Deus nos deu agora um penhor, uma parte do pagamento, para nos lembrar diariamente que ainda não foi concluída essa obra, que ela está em processo. E o processo dessa obra é o quê? É restaurar todas as coisas, como nós lemos em Isaías 51. É fazer com que as ruínas sejam restauradas. É fazer com que haja contentamento, alegria, ações de graça. Esse caos que nós vivemos no mundo caído nos causa desconforto. Se você não tem desconforto em meio ao mundo caído, ou você está muito caído também, ou você está cego. Há um natural desconforto de nós ao caos. Por quê? Porque há um gemido dentro de nós, aguardando com expectativa
que todas as coisas retornem para o Senhor em sua completude. E por isso que há esperança em nós. Porque nós cremos, e agora olhando para o Filho, que a redenção será a manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador, onde tudo irá convergir na plenitude dos tempos, para a sua honra, glória, manifestação e poder. E aquilo que nós reconhecemos hoje, semana após semana, no culto público, que nós exaltamos, cantamos, e às vezes as pessoas acham que nós somos loucos, porque a gente vem aqui, um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, e nós estaremos maravilhados diante desse momento da exposição do Filho de Deus. E o Espírito Santo, pastor? Vai estar pairando sobre a face das águas? De férias? O Espírito Santo é o elemento vivificador, que hoje é uma promessa dentro dos nossos corações. Vive em nós, são primícias, são a primeira parte, mas é a primeira parte como um selo, dizendo que um dia nós seremos transformados à imagem e semelhança daquele que amamos, e não haverá mais morte, mais dor, mais tristeza, e algo muito importante, lá no Éden, os dois primeiros seres poderiam pecar e não pecar. Após a queda, todos nós não podemos não pecar. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A nossa natureza foi deturpada e nós, infelizmente, lutamos com unhas e dentes contra o pecado. Mas ele nos derrota várias vezes, mas nós cremos na obra de Cristo e confiamos no perdão. No novo céus e nova terra, nós não poderemos pecar. Receberemos um corpo incorruptível. O Espírito Santo, como um fechar de olhos, nos transformará, mudará a essência do nosso ser. E nós viveremos com um corpo humano, livre de qualquer corrupção do pecado, em uma existência plena de alegria, de louvor, de gratidão e de excelência na presença do nosso Deus e Pai e do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quem fará isso em nós? O Espírito Santo da promessa. Da promessa. Por isso que nós aguardamos. Com o quê? Com expectativa. Com expectativa. E talvez você não creia nessas verdades. Eu não falei no culto disso de ontem, estou atrasado, mas vou falar hoje. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre a morte, sobre a punição eterna. A gente acha que a punição eterna é um lugar de prazeres de Satanás, e lá a gente vai continuar às vezes pecando e tendo algum tipo de alegria e alguma outra coisa na punição eterna. Nós temos uma mente muito equivocada. Olhe para a cruz de Cristo. Jesus é levantado no madeiro. Antes daquele elemento da crucificação, Jesus está orando ao Pai, está pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E na cruz, quais são as palavras de Jesus? Jesus está gemendo de dor e dizendo: Senhor, Senhor meu e Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele recebe na cruz um cálice, e ele bebe esse cálice, o cálice da morte, mas não é a morte física, por mais que Jesus passou pela morte física. A morte pela qual Jesus atravessa e recebe em si a punição é uma separação da graça, da virtude e da relação com Deus, em sua plenitude. Hoje você, mesmo aqui dentro seja um ímpio, um pagão, que não crê no Senhor, você ainda é alvo da bondade e do amor de Deus nessa terra, numa graça comum. O sol nasce sobre a casa dos justos e do injusto, a chuva cai sobre a casa do justo e do injusto, a colheita, algo, Deus alimenta, Deus cuida, mesmo daqueles que não se rendem a Ele. A morte eterna é a ausência de toda e qualquer benevolência do Senhor. É um elemento perpétuo de tristeza, dor, lamento e ausência do eterno. Esse cálice Jesus bebeu no nosso lugar.
para que hoje mesmo que a gente morra, a gente tenha a vida eterna. Ao fechar os nossos olhos, nós não seremos lançados em um mar de escuridão, tristeza e dor para o resto da vida, porque Jesus tomou essa maldição que era nossa. Jesus venceu a morte, não só a morte física. Jesus venceu a ausência de toda a benevolência e a graça de Deus, que era a punição para aqueles que pecaram. Por isso que hoje eu e você, se depositarmos a fé em Cristo Jesus e crermos nele, se nós morrermos hoje, nós não experimentaremos mais isso, porque Jesus consumou em si o cálice da ira de Deus. Feche teus olhos no seu lugar, deixa eu orar por você. Senhor Deus, nos ajuda a entendermos o problema que tínhamos. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a nossa humanidade caída e separada do Senhor com o temor que nós deveríamos olhar. Nos faz crer e compreender na obra preciosa do Teu Filho, que assumiu a nossa condenação, que foi por um momento separado do Senhor e bebeu esse cálice da Sua justiça, para que nós não fôssemos os alvos da Tua ira. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos convence dessas verdades. E eu clamo ao Senhor misericórdia essa manhã. Se há algum irmão, irmã entre nós, que ainda não confessou o Senhor como Jesus, não declarou fé, que o Senhor possa arrastá-los assim, possa convencê-los, possa demonstrar o seu amor maravilhoso, ao ponto de eles não terem olhos para mais nenhuma pessoa além de Ti. Obrigado, Senhor, por essa obra tão grande, que por vezes a gente tem dificuldade de entender, como um amor tão maravilhoso nos alcançou. Guarda-nos, Senhor, na Tua verdade, e obrigado por sabermos que através do Teu Espírito Santo estamos selados e garantidos pela promessa dos primeiros frutos que hoje está em nós. Nós oramos assim para o louvor, honra e glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor no seu lugar.